Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 3 de março. Temos alguns jogos interessantes nessa costumeira grade fraca de segunda-feira. A Juventus enfrenta o Verona dentro de casa a 1h30 depois de ser eliminada na Copa Itália pela equipe do Empoli. Perdeu nos pênaltis, né? Tomou o primeiro gol, buscou um empate e acabou perdendo nos penais. Uma derrota muito sentida para uma Juventus que já tinha vindo de uma eliminação da Liga dos Campeões para a equipe do PSV e agora fica de fora da competição que ela detinha o título, né? Que ela tinha o título da Copa Itália ano passado, ganhou da Atalanta e agora a Juventus só tem a Série A para disputar. Óbvio, por um lado você tem mais tranquilidade, mas também tem a questão da cobrança, né? Porque se você só tem uma competição para disputar, é muito bom que você consiga pelo menos disputar o título, porque senão você tem uma temporada perdida, né? Mesmo podendo se classificar para Champions. Se não se classificar para Champions, aí a situação vai ficar bem complicada e esse jogo contra o Verona é sim muito importante, afinal de contas a gente tem uma Atalanta com uma distância já considerável, uma Lazio fungando no cangote, o Milan podendo chegar, uma Fiorentina podendo chegar, então é uma Juventus que não pode dar sorte para o azar, enfrentando um Verona que é meio de tabela. Além disso, o Sporting enfrenta o Estoril, o Sporting nesse momento líder do campeonato junto com o Benfica, tem a obrigação, claro, de manter a liderança, o Sporting que também foi eliminado da Liga dos Campeões pela equipe do Dortmund, então acaba tendo mais o campeonato português como foco, atual campeão da competição, e não pode dar mole para o Estoril. O Estoril fora de casa foi uma equipe que teve apenas 4 derrotas, o Sporting em casa teve apenas uma, né? Então o Sport, claro, é muito favorito. Além disso, nós temos um jogo que me chama muito a atenção, que é as oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. O time do Cristiano Ronaldo enfrenta um time de nome extremamente difícil que ao longo desse planejamento você vai me ver tentar pronunciar, tá? Provavelmente eu vou pronunciar errado. E é uma competição muito importante para o Al Nassr, claro, para Cristiano Ronaldo. O time do Al Nassr na temporada passada caiu nas quartas de final para o Al Ain. O Al Ain que também eliminou depois na semifinal o rival do Al Nassr, o Al Hilal, e foi campeão para cima do Yokohama Marinos, vencendo a Liga dos Campeões da Ásia, né? Depois o Al Ain ainda teve no Interclubes e não foi muito bem assim. Então é uma oportunidade, né, do time do Cristiano Ronaldo tentar um bom resultado fora de casa para buscar a classificação para as quartas de final dentro de casa. Além disso, temos São Paulo e Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista, tem outros jogos complementares também, e a gente vai comentar tudo isso no nosso planejamento de hoje. Vou começar esse planejamento falando sobre esse jogo do Al Nassr contra o... Eu vou tentar pronunciar, tá? O Steaua, deve ser isso, né? Acredito que seja isso. Se não for desse jeito, por favor, você me ajuda, tá? Steaua FC. Time do Irã, nesse momento, ocupa a 8ª colocação do campeonato iraniano. Não é um super time, né? Inclusive tem mais derrotas do que vitórias. E claro, a cotação do Al Nassr, que ainda não aparece por aqui, não deve ser uma cotação muito alta, mesmo esse jogo sendo o jogo de ida fora de casa. O Al Nassr decide em casa. Verificar aqui cotação, né? Já te dou essa dica. Verificar se Cristiano Ronaldo vai estar em campo ou não, claro. E óbvio, trabalhar esse jogo ao vivo se tiver liquidez. É um jogo complementar, mas eu quero citar por aqui porque é um jogo que às vezes passa batido, né? Nos nossos jogos extras. Uma hora nem sempre é um horário fácil de se encontrar oportunidade para estar na frente do celular ou do computador no meio do trabalho ou no meio da vida, mas se você tiver essa oportunidade, vale a pena ficar de olho, tá? Vamos passar para Juventus e Verona. Quero falar sobre essa situação mais delicada da equipe da Juventus, que vem agora de uma eliminação também na Copa Itália. A situação da Juventus no campeonato italiano já não era assim muito fácil, apesar das vitórias recentes, principalmente a vitória contra a Inter, que deu um fôlego para a equipe, mas a eliminação da Champions deixou o cenário mais complexo e agora a eliminação da Copa Itália, competição que a Juventus era campeã, deixa as coisas um pouco mais difíceis. A Juventus começa a tentar superar o número de empates com vitórias, o time que mais empatou na competição esse ano, e agora começa a dar uma luz, né, para tentar ultrapassar esse número. Nesse momento que eu estou gravando, 7 pontos de diferença para o Napoli, 5 pontos de diferença para a Atalanta e 8 pontos de diferença para a Inter. Dá para tirar? Dá para tirar. A Inter de Milão, a Juventus já venceu recentemente, mas precisa parar de empatar e agora de fato focar na competição e não deixar ponto pelo caminho contra equipes mais acessíveis, como é o caso do Verona, tá? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles, né? O Verona vem morro abaixo, né? Embalado aqui, como a gente fala, para baixo, tentou subir um pouquinho, caiu de novo. O último jogo do Verona fora de casa foi uma derrota para a equipe do Milan, venceu a Fiorentina em casa por 1-0,
tomou 5 da Atalanta dentro de casa e tinha vencido o Monza, que é uma equipe que está numa situação muito pior, por 1-0. Somente como visitante, uma vitória contra o Bolonha. O Milan, por exemplo, acabou de perder para o Bolonha. 2-0 sofreu para o Napoli, naquele momento o Napoli líder da competição. Um empate com o Venezia, 1-1, resultado relativamente normal, né? Uma vitória contra o Monza, resultado bom e normal ao mesmo tempo, porque o Monza é péssimo. E uma derrota para o Milan por apenas 1-0. Na questão de saldo de gols, não foi ruim. Outros adversários vão acabar perdendo por mais, né? Então, não tenho tantas críticas aqui à equipe do Verona fora de casa. A Juventus dentro de casa vem de um empate com o Empoli, que acabou culminando na eliminação nos penais da Copa Itália. Uma vitória, uma boa vitória contra a Inter. 2-1 para cima do PSV no jogo de ida da Champions, que não foi o suficiente, porque depois ele foi eliminado fora de casa. E uma goleada no Empoli antes na Série A. Olha só como o Empoli conseguiu se vingar, né? Tomou 4, beleza, foi lá e eliminou a Juventus da Copa Itália. Antes disso, tinha perdido para o Benfica na última rodada da Champions antes dos playoffs. Deixa eu matar minha curiosidade aqui do Empoli nesse 4-1. Será que o Empoli saiu na frente também nesse jogo? Porque o Empoli tem um negócio de sair na frente contra a Juventus, né? Saiu, ó. Saiu na frente e depois tomou a virada, e aí foi uma goleada, né? Mas de novo o Empoli fez isso com a Juventus. Saiu na frente, mas dessa vez a Juventus buscou apenas um empate, e aí o Empoli acabou se classificando. Vamos falar um pouquinho sobre estatística? A Juventus vem de 3 vitórias consecutivas dentro de casa, saiu na frente em 62% dos jogos, falha pouco em marcar, sofre poucos gols, defesa confiável, ataque também confiável. O Verona vem de um empate, uma vitória e uma derrota, não é um time constante, não consegue ter constância nem mesmo em resultados ruins, né? Não sai tanto na frente do placar, falha bem mais em marcar do que a Juve, marcou menos gols e sofreu mais que o dobro do que a Juventus, quase uma média de 2 gols sofridos por jogo. O aproveitamento da Juventus e do Verona é igual em relação a finalizações, é claro que a Juventus finaliza mais por jogo. A Juventus também cria mais grandes chances, o primeiro tempo da Juventus não é bom. Essa é a primeira informação que você vai pegar o seu caderninho aí e vai anotar. A Juventus não faz bons primeiros tempos. Isso é uma informação estatística, isso não é regra. Você não vai anotar no seu caderno assim, ó, a Juventus fará um mau primeiro tempo. Não, você vai anotar, a Juventus costuma fazer maus primeiros tempos. Como que você identifica essa informação, como você assimila ela para suas apostas? Se ela costuma fazer maus primeiros tempos, eu vou ressabiado. Se eu tenho confiança, eu vou perder um pouco dessa confiança. Se eu tenho expectativa, eu vou reduzir um pouco dessa expectativa. E eu vou tentar encontrar algo diferente nesse primeiro tempo. O que seria algo diferente? A Juventus controlando o jogo. Porque do mesmo ponto que a Juventus não joga bem, o Verona também não joga bem. O Verona teve menos vitórias, mais derrotas, mesmo número de gols marcados, porém quase o triplo de gols sofridos. Então a Juventus joga mal, o Verona também joga muito mal, joga pior. Então eu vou considerar o quê? Assistir o jogo ao vivo, para identificar se alguns dos dois está fazendo algo diferente. Porque se os dois jogam mal, a Juventus joga até um pouquinho melhor, mas os dois jogam mal no geral. E nesse jogo a Juventus está jogando muito melhor, ou o Verona está jogando muito melhor, eu posso ter movimentações diferentes do mercado. Se a Juventus está muito melhor, eu vou ter estabilidade do preço da Juventus e subida do preço do Verona. Vou ter oportunidade, se você é um trader, para trabalhar ao vivo a favor da Juve. Se o Verona está muito melhor do que costuma apresentar e a Juventus mantém um primeiro tempo ruim, a cotação da Juventus vai corrigir. Para você que tem metodologia para corrigir a odd do favorito ou do super favorito, também vai ter oportunidade. Até eu comecei, o jogo tá uma merda, tá os dois ruins, então você não vai fazer absolutamente nada, certo? Então beleza. Vamos pro segundo tempo. Segundo tempo a Juventus é muito superior, muito mais vitórias, quase 3 vezes mais, bem menos derrotas, mais gols marcados e bem menos gols sofridos. Aqui você pode criar uma expectativa, você vai anotar, ó, a Juventus costuma fazer excelentes segundos tempos e o Verona faz segundos tempos ruins. Então o que você vai fazer? Você vai voltar os seus olhos para o segundo tempo e verificar se a Juventus está cumprindo o que ela costuma fazer, para que você mantenha a sua expectativa sempre dentro de onde ela se encaixa. Não traz uma expectativa desse tamanho para uma caixa de sapato, que ela não vai caber, ok? E também não traz uma expectativa muito pequena para um guarda-roupa, senão vai ficar muito frouxo. Tenta trazer sempre a expectativa no mesmo tamanho do que ela pode te entregar. E como você faz isso? Ao vivo, certo? É claro que quem tem a oportunidade de assistir o jogo ao vivo vai ter muito mais vantagem. É por isso que você que aposta só pelo celular sem olhar o jogo tem muito mais dificuldade de ganhar dinheiro, porque muito provavelmente você tá... Primeiro que se você trabalha numa casa de apostas, você já tem a dificuldade de trabalhar contra odds completamente
modificadas e influenciadas para que você perca no longo prazo. E se você trabalha numa exchange, numa casa de apostas, os traders que estão contra você, eles vão estar 100% atentos ao jogo, olhando a partida na frente do computador, né? Então, com um delay mínimo no jogo. Então, saiba com quem você está disputando o seu dinheiro. E, obviamente, aprenda a valorizar o seu, né? Não tome decisões em cima de achismo ou simplesmente entregue o seu dinheiro de bandeja para quem tem muito mais recurso que você. Se você não tem condição de fazer esse jogo ao vivo, você não faça. Protege o seu dinheiro, tá? Em relação a características específicas que eu gosto de chamar de trunfos, né? A Juventus é uma equipe que tem sofrido muito de cabeça esse ano, assim como a equipe do Verona, mas o Verona é uma equipe que sofre muito de fora da área. E aqui é um contexto muito importante para esse jogo. Por quê? Porque muito provavelmente o Verona vem para tentar empatar o jogo inicialmente e a Juventus vai ter oportunidade de finalizar de fora. Aliás, vai ter oportunidade não, vai ser obrigada em alguns pontos a finalizar mais de fora da área, porque o Verona tende a ser mais compacto ali atrás, tá? Então a Juventus pode utilizar desse fundamento. Apenas 46%, agora falando de gols, dos jogos da Juventus foram over 2,5 e apenas 46% dos jogos do Verona fora foram over 2,5. Eu posso criar uma expectativa de over 2,5 para esse jogo? De novo, expectativa alta para uma caixa de sapato. Isso não quer dizer que no final do jogo possa estar escrito lá 6-3 e você vem aqui no YouTube me xingar. Tá vendo? Foi over, você falou que ia ser under. Eu não tô falando que vai ser under. Eu tô dizendo para você que a Juventus costuma fazer jogos under em casa, assim como o Verona costuma fazer jogos mais under fora de casa. Não traga uma expectativa alta para uma caixa de sapato. Reduz a sua expectativa. Se o jogo te mostrar algo diferente, você pode ir aumentando ela conforme o tempo vai passando, certo? Não é muito melhor? Então, a gente não precisa ter bola de cristal aqui. A gente precisa só dosar a nossa expectativa, traçar o nosso cenário, estar preparado para trabalhar conforme o cenário vai aparecendo e cumprir o que a metodologia descreve para a gente. Não sair do método e não sair da gestão, tá? 62% dos jogos da Juve em casa, ela marcou mais do que um gol. Então, se tem alguém que pode marcar mais do que um gol nesse jogo, me parece ser a Juventus. E em nenhuma hipótese, até o momento, a Juventus sofreu mais do que 2 gols em casa. Então, no máximo, a Juventus sofrendo de 1, estourando 2. Eu acho que vai sofrendo, se sofrer, no máximo 1. O time do Verona já sofre em 85% dos jogos fora pelo menos um gol. Então, um golzinho da Juve, será que já está garantido? É muito possível, tá? Em relação ao momento dos gols, olha como o Verona sai muito mais na frente nos primeiros minutos e a Juventus tem um momento de desligamento onde ela sofre muitos gols. Acabou de acontecer isso na eliminação contra o Empoli. A Juventus até empatou no final, mas ela saiu atrás. No outro jogo contra o Empoli também aconteceu isso. Então, para você que vem com uma expectativa alta de trabalhar a favor da Juventus no primeiro tempo, primeiro que você já sabe que a Juventus não costuma fazer bons primeiros tempos. Então, você já começou a reduzir sua expectativa. E agora eu te dei uma outra informação. O Verona marca bastante no início e a Juventus sofre bastante no início. Então, essa sua expectativa já está vindo, ó, aqui para baixo. Para quê? Para que você não crie uma expectativa errada, se posicione no pré-live, tome um gol no início e aí se perca completamente daí para frente. É assim que começam as quebras de banca. Começa como algo inofensivo. Devia ter esperado para entrar a favor da Juventus e entrei com pressa antes do juiz apitar. Tomei um gol do Verona aos 15 minutos de jogo. Meu método dizia para fechar a posição, deixei aberto. Juventus não conseguiu virar o jogo e eu perdi o meu dinheiro. A sua série de ações dali para frente, em qualquer tipo de jogo, qualquer mercado, vai estar condicionado ao erro que você teve aqui. E não é um erro grotesco tomar um gol e fechar o jogo em prejuízo. O erro que vai ficar martelando na sua cabeça é: por que eu não fechei minha posição? Por que eu saí da minha gestão? Por que eu fui teimoso de entrar antes da Juventus me dar o sinal para entrar? Essa vai ser as sensações e os pensamentos que você vai ter. E aí você vai percebendo que algo inofensivo vai se tornando algo grande. E o emocional da gente é muito perigoso por conta disso. E daqui a pouco você está quebrando seu capital, daqui a uma semana ou daqui a 4 dias você está quebrando seu capital e às vezes você nem lembra desse jogo, né? Foi nesse jogo que tudo começou. A Juventus marca bastante no segundo tempo, principalmente nos últimos minutos, mas também sofre naqueles últimos minutos. O time do Verona, depois distribui muito bem os seus gols, né? Início, final do primeiro tempo, início, final do segundo tempo. E é um time que sofre bastante também nos primeiros minutos de partida, tá? Não gosto de pensar num cenário de over gols por aqui. Acho que é um jogo que, se for para trabalhar gols somente se a Juventus vier com o intuito de dar a resposta dessa eliminação na Copa Itália, com um cenário já de vantagem para cima da Juventus, de pelo menos 1-0, um gol tendo sido marcado pelo menos no primeiro tempo, já que a Juventus cresce no segundo, e o Verona mostrando que está indo para cima e que vai deixar espaço no contra-ataque. De resto, jogo 0-0 ou com o Verona na frente não entraria no mercado de gols. Esse back favorito que eu pretendo buscar na Juventus, ele tem que inserir aqui o segundo tempo também, tá? Por quê? A Juventus não tende a fazer bons primeiros tempos. Se ela fizer nesse, ótimo,
provavelmente vou estar lá dentro. Se ela não fizer, eu vou ficar de fora. Posso voltar a me posicionar, ou posso pensar em me posicionar no segundo tempo, onde a Juventus tende a ser mais agressiva, como ela já costuma fazer contra outros adversários, tá? Se você é um punter por aqui, eu acredito que essa cotação da Juventus ela é justa, e se ela é justa para você, quanto mais alto você pegar, melhor, tá? A gente pode pegar os últimos jogos da Juventus aqui com esse tipo de cotação para você ver, ó. A Juventus com cotações de 1,30, isso significa que ela tem que vencer 77% das vezes, ela venceu 67% das vezes. Isso significa que se você fez apostas na Juventus com odd de 1,30 nessa temporada, você está perdendo dinheiro, tá? Então é isso que a gente chama de valor. Nesse caso não tem valor nenhum. Então se você é um punter por aqui, a melhor coisa que você pode fazer é tentar buscar os melhores momentos da Juventus. E como eu te falei aqui, com a ajuda do PDF de apoio, você tem o segundo tempo, um bom momento da Juventus, e você tem também os últimos minutos de jogo, dos 61 para frente, como um bom momento da Juventus. E ali você pode encontrar uma odd da Juve um pouco mais elevada. Às 5h15 no Campeonato Português, o Sporting enfrenta o Estoril com uma cotação de 1,20, 5h15, claro, horário do Brasil. O Sporting acabou de se classificar contra o Gil Vicente para as semifinais da Taça de Portugal e agora enfrenta o Estoril na 24ª rodada do Campeonato Português. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e entender um pouco sobre essa cotação de 1,20 do Sporting. Sporting líder do campeonato durante bom tempo, né? Teve uma troca recentemente, mas o Sporting não tinha jogado ainda, voltou para a liderança. Aqui na rodada 15, o Sporting chegou a perder a liderança, empatou com o Gil Vicente. O Benfica venceu justamente o Estoril, mas depois pegou de volta a sua liderança. Para quem não percebeu, olha o gráfico do Estoril desde as primeiras rodadas, ó. Olha como foi uma equipe que vem crescendo, ó. Olha como vem melhorando a sua posição a equipe do Estoril. E nesse momento ocupa a 7ª colocação. Não sei se é o suficiente para disputar a vaga na Conference League, mas, claro, é uma equipe que se mantém ali até acima do Vitória, que é uma equipe muito forte do Campeonato Português, tá? Nos últimos jogos do Sporting, além dessa classificação agora nas quartas de final da Taça de Portugal, o Sporting se complicou contra o Aves fora de casa, um jogo onde ele estava vencendo por 2-0. Ó, vou até buscar esse jogo aqui, ó. Tava vencendo por 2-0, gol aos 8 e aos 33, o Gyökeres marcando o gol. Teve um cartão vermelho, teve o 2-1 aqui de pênalti aos 71, depois um cartão vermelho aos 78 e aí tomou um empate aos 96 no último lance do jogo praticamente, né? Ou seja, a vantagem que o Sport tinha na liderança, ele acabou perdendo, né? Além disso, ele tinha tomado um cacete na Champions pro Dortmund dentro de casa e não conseguiu buscar, até levou um time mais misto fora de casa, o jogo ficou 0-0 e também tinha empatado com o Aroca 2-2. Então, se eu filtrar só nesse campeonato português, são 3 jogos de empate consecutivo, 6 pontos deixados pelo caminho. Isso, claro, facilitou muito a vida, principalmente do Benfica, que se aproximou e colou na liderança. O Porto não aproveitou tanto porque também vivia uma fase ruim, mas o Benfica aproveitou, sim senhor. Se a gente filtrar aqui o Estoril como visitante, a gente já encontra um time que vem vencendo com mais frequência, mas um empate ali fora de casa contra o Nacional, né? Venceu o Estrela da Amadora. Onde é que está o Estrela aqui na tabela de classificação? Vamos colocar peso aqui e medidas. 15º. Venceu o Estrela da Amadora é normal? Sim. Para o time que está lá embaixo, sim. Santa Clara, 3-2. Santa Clara já está lá em cima. Santa Clara está em 5º, né? Tem 39 pontos. Então foi uma excelente vitória do Estoril. O Gil Vicente já foi uma vitória mais esperada. O Gil Vicente vinha numa fase muito ruim. Acabou de perder para o Sporting agora também na Taça de Portugal. E o Nacional está ocupando aqui também a 13ª colocação. Foi um empate que poderia ter sido com um resultado melhor, mas vindo de uma sequência boa de vitórias, show de bola, tá? A última derrota foi para o Benfica por 3-0, então da última vez que enfrentou um time lá de cima da tabela, além de tomar um, tomou 3. E aí eu quero analisar o comportamento aqui do Estoril nesse tipo de jogo. Primeiro, o Benfica teve um início não tão forte, o Estoril começou tentando ameaçar, depois o Benfica saiu na frente, e aí imagino eu que o Estoril tenha saído para o jogo depois do 2-0, acabou tomando no contra-ataque o terceiro gol. Então o Estoril, pelo que a gente está vendo nesse gráfico, ele só se expôs depois do 2-0. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para não criar uma expectativa de goleada do Sporting aqui, porque depende muito do comportamento do Estoril, tá? Utilizando o PDF de apoio, o Sporting vem de 6 vitórias nos últimos 8 jogos, 4 vitórias e um empate, saiu na frente 82% dos jogos em casa, falha pouquíssimo em marcar dentro de casa, falhou em marcar em apenas um jogo, ficou 45% dos jogos sem sofrer, 26 gols marcados, média de 2.3 e menos de 0.8 de gols sofridos. Excelente defesa. O Estoril vem de bons resultados, não perde a 4 jogos fora de casa, não sai tanto na frente do placar, tem dificuldade de marcar gol, marcou menos gols do que o Sporting, sofreu
bem mais gols do que o Sporting e tem mais gols sofridos que marcados. O aproveitamento do Sporting é bem melhor e o time cria grandes chances com muita frequência dentro de casa. O primeiro tempo do Sporting é muito forte. Mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos. Então você já pode vir como? Com a expectativa mais elevada. Isso quer dizer que você pode trabalhar a favor do Sporting no pré-live? Bom, aí vai da sua metodologia. Não sou aqui, tô aqui para falar o que você tem ou o que não tem que fazer. O método que você tem é seu, que você desenvolveu. Ou que se não desenvolveu ainda, desenvolva. Tá? Assiste os últimos vídeos que eu postei sobre forma correta de trabalhar em gols e também gestão de banca, para você entender mais sobre essa importância da metodologia. Mas aqui a gente já pode ver com uma expectativa bem mais elevada em relação ao Sporting do que a gente vê em relação à Juventus. Por quê? Quando você escrever no seu papel, você vai escrever o seguinte, ó, o Sporting costuma fazer excelentes primeiros tempos. E o Estoril faz primeiros tempos ruins. Teve 18% de vitória apenas e 45% de derrota, quase 50% de derrota. Então, se o Sporting cumprir o que é planejado, que é geralmente esperado, você pode ter aqui um back favorito no Sporting, certo? Além de toda a óbvia pressão do Sporting, que não vence a 3 jogos em casa, que teve uma eliminação agora na Champions. Então, tudo isso vai culminar provavelmente num Sporting mais agressivo com o time titular, porque ele foi misto agora contra o Gil Vicente na Taça de Portugal. No segundo tempo, o Sporting é ainda melhor, com mais vitórias, nenhuma derrota, marca um pouco menos de gol, mas também sofre menos. O Estoril tenta jogar um pouco mais, mas sofre mais gols. Então, é um Sporting que, se não conseguiu marcar no primeiro tempo, tende a tentar marcar no segundo, tá? É uma equipe que marca muito de fora da área, então enfrentando defesas mais fechadas, pode tentar aproveitar esse fundamento. O Estoril também finaliza muito de fora da área, só o Sport não dá muito mole de deixar o Estoril chegar, né? Como o Estoril é um time que sofre muitos gols, ele tem uma expectativa muito mais elevada para over. 73% dos jogos do Estoril fora com over 2,5. O Sporting já não tem tanto over 2,5 em casa, mas é uma equipe que marca com frequência mais do que um gol no jogo. 82% das vezes ele marcou pelo menos 2 gols. Então, se o Estoril é uma equipe que sofre com frequência, na maioria das vezes uma média de 2 por jogo, e o Sporting também costuma marcar, a gente pode ter uma expectativa sim de um 2,5 por aqui, principalmente se o Sporting sair na frente cedo, como fez a equipe do Benfica, e principalmente ainda mais se o Sporting conseguir chegar a 2 gols de vantagem, porque a gente já percebeu que o Estoril, quando está atrás do placar 2 vezes, ou por 2 gols de desvantagem, ele tende a se expor um pouco mais, tá? O Sporting marca de maneira bem dividida, principalmente meio do primeiro tempo, meio do segundo, e últimos minutos de jogo também, e é uma equipe que sofre com muita frequência, curiosamente, no finalzinho do primeiro tempo. Então, para você que está trabalhando esse back favorito Sporting no primeiro tempo, a hora que for chegando ali por volta dos 30 minutos, toma cuidado para ver se o Sporting já não está reduzindo o ritmo, tá? Curiosamente, ele sempre toma gol nesse momento. O time do Estoril sofre em momentos bem divididos, né? Posso citar aqui meio do primeiro tempo e final do segundo, e é uma equipe que acelera um pouco mais no início e nos últimos minutos de jogo, tá? Olho para ver se o Gyökeres vai estar titular. Ele não jogou de titular agora contra o Gil Vicente, mas quando entrou, deu uma assistência para gol. É sempre um jogador muito importante para você que gosta de trabalhar mercados especiais para finalizações, gols do Gyökeres. É sempre um cara que, ó, entrega resultado, tá? Estoril segurando o 0-0 para você que é um Panther. É excelente, porque você pode tentar buscar uma vitória do Sport com cotação mais elevada. Estoril na frente do Sporting, para você que é um Panther, também é excelente. Você pode tentar buscar uma virada do Sporting por aqui, tá bom? Além desse jogo, nós temos São Paulo e Novo Horizontino. Uma fase meio estranha do São Paulo por ali com o Zubeldia, né? Algumas vinculações de possível troca de treinador, de se saiu o nome do Diniz na mídia e tudo mais. Mas geralmente fase de grupos de campeonato estadual, cara, você começar a criar problema com o técnico é muito cedo. Espera para ver como é que vai ser o jogo contra o Novo Horizontino. Eu acredito que das quartas de final, o Santos e o São Paulo pegaram os piores times, tá? Com todo respeito aos outros, mas o time do Novo Horizontino sempre foi um time muito chato, não é à toa que está nas quartas de final, e pode sim complicar a vida do São Paulo por aqui. Só que eu acho que criticar treinador ou querer cabeça de treinador em fase de grupos estadual é muito cedo, né? Eu acredito que o São Paulo tem condição de passar, mas para mim, o Novo Horizontino é um time muito chato. Na tabela de classificação, o Novo Horizontino terminou com 18 pontos, 1 ponto a menos do que o São Paulo só, uma vitória a menos. E nos últimos jogos entre eles, o Novo Horizontino venceu as últimas 2 partidas, tá? Teve aqui uma disputa de penal, provavelmente foi uma eliminação do São Paulo para o Novo Horizontino no ano passado, e teve uma vitória também no Campeonato Paulista
Paulista do Novo Horizontino por 2-1. Então, para mim, o São Paulo, claro, é um favorito que pode se complicar. De novo, não estou dizendo que o Novo Horizontino vai ganhar. Estou só dizendo que o Novo Horizontino tem time para complicar a vida do São Paulo. E aí sim, se cair nas quartas de final, a cobrança vai ser sim muito maior, até porque o Campeonato Paulista ele é mais, vamos dizer assim, eu acho que o Brasil respeita muito mais o Campeonato Paulista, por exemplo, comparando do que o Campeonato Carioca, que é o que eu vivo aqui no Rio, tá? O Campeonato Carioca é muito folclórico e tal, a gente sempre tem a imagem daqui para aí que o Paulista é muito mais bem organizado, os times vêm muito mais bem preparados e tudo mais. Então, aí sim, se cair o São Paulo, vai ser criticado, mas até que se prove o contrário, é uma cotação justa pelo time que é o São Paulo tecnicamente. Mas eu não duvido que o São Paulo possa se complicar, então se você for apostar a favor do São Paulo, faça sempre aquela pergunta que eu gosto de comentar por aqui. O São Paulo sustenta uma cotação de 1,61 durante 90 minutos contra o Novo Horizontino? E aí você vai ter a tua resposta. Eu acredito que é uma cotação mais esmagada para você que quer uma vitória seca do São Paulo. Eu acho justo pela diferença tática das equipes, mas eu colocaria meu dinheiro? Não. É aquele tipo de pergunta. No bar, você vai perguntar quem passa. Muito provavelmente você vai responder São Paulo. No trade, nas apostas, você vai perguntar São Paulo sustenta uma odd de 1,61 durante 90 minutos? Talvez não. Talvez o Novo Horizontino comece muito bem. Talvez o Novo Horizontino possa abrir o placar. E aí essa cotação vai ficando muito esmagada. Talvez seja melhor você tentar buscar uma odd mais elevada, tá? Vou deixar listado aqui embaixo outros jogos complementares. Pode ser uma boa acompanhar também o Vila Real contra o Espanhol. Temos também na quinta rodada da FA Cup o Forest, que acabou de conseguir um empate contra o Arsenal, enfrentando o Ipswich, que perdeu de virada contra a equipe do Manchester United. Pode ser provavelmente o jogo até com mais liquidez do dia, né? Mesmo tendo jogos interessantes da Juventus e do Sporting, a Inglaterra tem esse costume de ter jogos com bastante liquidez. Pode ser um jogo interessante para você colocar na sua grade de trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Uma excelente semana e um grande abraço.